Olá! Olá, mulheres que estão na busca por sua ascensão de carreira, que querem realmente ter uma remuneração mais adequada, mais justa, para toda dedicação, para toda entrega que vocês estão tendo dentro das suas organizações e que sabem que vocês têm potencial para realizar e para ser uma grande executiva no sentido de levar, de estar conduzindo as pessoas e a organização para o sucesso, né? Porque, claro, todo mundo quer fazer parte de sucesso. Ninguém quer fazer parte de fracasso. Todo mundo quer fazer parte de sucesso. E aí, o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero conversar sobre uma power skill. Eu estava ouvindo esse conceito novo aí, né, que se falava muito da hard skill, da soft skill, e agora vem o conceito da power skill, que são aquelas habilidades, né, aquelas competências que reúnem aí algumas hard skills com outras soft skills. E é claro que, como todo o conceito, né, ele ainda não está muito bem definido. Então, algumas pessoas dizem que power skills, na verdade, tem só soft skills, um conjunto de soft skills, outras pessoas dizem outras coisas. Bom, o que eu estou chamando de power skills aqui são aquelas habilidades ou competências que reúnem outras diversas, fundamentais para que você tenha sucesso, né, no seu trabalho. E como executivo, né, para uma mulher que quer ser executiva, para mim, a power skill fundamental é a liderança. Isso é uma questão que sempre me povoava quando a gente fazia as tais das avaliações de desempenho anuais, né, os formulários, que aí vinham as definições de cada uma das competências que iam fazer parte daquele formulário para os gerentes, para os diretores, gerentes, coordenadores. Então, sempre uma coisa que me incomodava é que quando chegava lá nas competências, sempre tinha a tal da competência de liderança e era uma coisa menor do que liderança. Porque quando a gente fala líder, né, quando a gente fala liderança, é sempre uma coisa grande que vem na nossa cabeça, né? Ainda mais que muitas vezes, né, a gente é questionado sobre se uma pessoa, né, um profissional que quer ascensão, que quer virar executivo, se só precisa ser líder. Como é que é isso? Que aí liderança é uma coisa que parece que só o CEO faz liderança na empresa. Os conceitos de liderança, eles ficam muito fluidos, e eu acho que um dos problemas é porque na hora que você vai definir, liderança tem a ver com um monte de aspectos, não é uma coisa só. Assim como o sucesso na organização não é uma coisa só, um sucesso de um profissional não é por uma sacada só incrível, é um conjunto de coisas que são feitas. Liderança é um conjunto de atributos, um conjunto de competências, um conjunto de habilidades. Primeira coisa, a melhor definição de liderança não podia ser de outra pessoa que não de Peter Drucker, que diz que líder é aquele que tem seguidores, né? Líder é aquele que tem liderados, líder é aquele que tem colaboradores, né? Se não tiver, não é líder. Perfeito, simples. Líder tem que ter liderados, líder tem que ter seguidores. Se não tiver, não é líder. Então, quando a gente fala seguidores, né, eu acho que o poder todo está aí, poder de pessoas que escolhem seguir aquela outra pessoa, porque acreditam naquela outra pessoa. Né? Porque você não vai seguir uma pessoa que você acha que não tenha nada para contribuir com você, que não tenha valor. Você quer seguir quem tem valor para você. Muito boa,
perfeita a definição. Para ter valor, quais são as competências que um líder tem que ter? Na sua opinião, quais são as competências que um líder tem que ter? Responde aí para mim o que você acha que um líder tem que ter em termos de competência, habilidades, comportamento. O que você acha que um líder precisa ter aí para ter seguidores, né? Para ser um líder de verdade? Você já deve estar aí pensando, escreve alguma coisa no papel e vamos continuar aqui comigo. Então, para mim, para que a gente queira seguir uma pessoa, né, um profissional, e aceitar a liderança daquele profissional sobre a gente, né, porque o cara vem de cima para baixo, né, ali o líder está lá em cima e a gente segue eles. Então, quais são essas habilidades que ele tem que ter? Uma das coisas que eu acredito muito que o cara tem que ter, para ser um líder de verdade e ter seguidor, ele tem que ter conhecimento. Tá? Ninguém vai ser um líder de verdade se ele não entender o negócio, se ele não entender o mercado em que a empresa está atuando. Ele precisa entender. E, obviamente, se a gente for galgando aí, no sentido para baixo, tem que entender a área que ele lidera, né? Então, subindo, entender a área, entender o babado ali, o que acontece naquela área, porque um cara que realmente não entenda nada daquela área, ele vai ter dificuldade de trazer soluções para os problemas que a área vai apresentar. Se ele não ajudar a trazer as soluções, ele não vai ser um bom líder. Você não vai ter seguidores de verdade, né? Vai ter só pessoas que aceitam o cargo dele e não que respeitam, admiram e confiam nele como a liderança maior. Porque esse é um conceito poderoso também, né? Para ter seguidor, o cara tem que ser confiável, admirado e respeitado. Isso são as emoções, os sentimentos principais que ele precisa gerar no outro. Porque quando ele gera esses sentimentos, naturalmente as pessoas querem seguir esse profissional, seguir esse cara. Então, vamos continuar aqui. Ter o conhecimento. Conhecimento, né? O conhecimento da área, o conhecimento da empresa, do posicionamento da empresa, dos resultados da empresa, da diferenciação da empresa, do posicionamento da empresa, blá, blá, blá. Isso é conhecimento. Conhecimento é hard, né? É uma habilidade hard, que você estuda, que você vê os números, né? E, obviamente, o mercado em que a empresa está inserida, o caminho que o mercado está ocupando, as grandes questões do mercado, os resultados no mercado, o comportamento do consumidor aí, do produto da tua empresa, como é que está esse comportamento, se está mudando, se não está mudando, se está evoluindo, como é que está isso, né? Então, tudo isso a pessoa tem que estar ligado e tem que estar buscando essa informação, este conhecimento. O primeiro, essa competência hard, né, de buscar essas informações, esse conhecimento. Com isso, a pessoa vai se sentindo mais segura aí para trazer as contribuições para as soluções dos problemas que se apresentem. Porque um líder, ele vai ser seguido porque as pessoas acham que ele será capaz de produzir soluções para os problemas e ajudando pessoas e empresa a alcançar os resultados pretendidos, né? Todo mundo quer fazer parte de sucesso. E aí vamos falar de competência soft, né? Como é que esse cara se comporta? Esse cara, por exemplo, precisa se comportar cada vez mais com equilíbrio emocional. As pessoas gostam e querem ter um líder equilibrado emocionalmente. A gente admira
Um líder que, diante das dificuldades, dos desafios, consegue dominar os seus ímpetos e esclarecer a situação e tomar as melhores decisões dentro aí das opções existentes. A tomada de decisão, ela até pode ter um fator aí de uma competência hard, no sentido de que ela precisa aí do conhecimento, né, do entendimento das diversas opções, de um julgamento dessas opções, mas ela é muito associada à inteligência emocional, portanto, a tomada de decisão também é uma habilidade soft muito importante para a liderança. E a tomada de decisão em dois aspectos. A assertividade da tomada de decisão, né? A tomada de decisão, a melhor decisão no cenário e no timing correto. Porque muitas vezes passa o tempo daquela decisão e aí quando consegue finalmente chegar na decisão, o timing passou e aí não é mais aquela decisão, tem que ser outra decisão, outra solução para o problema. Então, tomada de decisão, as pessoas esperam que a pessoa tenha capacidade de tomar a melhor decisão no tempo certo. E o Goleman até conta, né, no livro dele sobre isso, né, a dificuldade que pessoas que têm algum tipo de trauma têm para tomada de decisão. Ele conta o caso de Eliot, muito interessante, no livro Inteligência Emocional. Ele conta que Eliot era um advogado muito bom, que tinha um excelente desempenho e que apareceu um tumor bem aqui próximo da testa, e ele foi operado por um médico maravilhoso, um grande profissional, e grande mesmo, o cara é super famoso lá nos Estados Unidos e tem muitos livros publicados, o cara é muito bom. E ele, aparentemente, foi um sucesso a cirurgia, ele voltou bem, não teve nenhuma sequela, parará, voltou a trabalhar. E quando, né, um tempo depois, ele voltou ao médico, ao doutor Damasio, para contar as agruras que ele estava vivendo, que estava muito difícil para ele, que as pessoas não estavam gostando dos resultados, e ele também estava muito aflito com as dificuldades que ele tinha, né? E as dificuldades passavam pela decisão. Ele não tinha mais a competência que ele tinha anteriormente para escolher. Então, por exemplo, ele tinha muita dificuldade de escolher qual a blusa que ele ia botar para ir, por exemplo, à consulta com o doutor Damasio. Ele perdeu muito tempo até a escolha. E isso acontecia com tudo, inclusive no trabalho, com decisões triviais, ele perdia um tempo enorme para chegar numa solução. Então ele ficou mal profissionalmente, ele ficou mal pessoalmente, ele já não conseguia mais ter aí uma vida bem resolvida, uma vida completa. Então ele precisou de ajuda. E a identificação é que, como o tumor estava localizado no lobo frontal, ele tinha realmente perdido essa capacidade que vem com a inteligência emocional de fazer um julgamento das opções e tomada de decisão da opção que ele julga melhor emocionalmente. Olha que coisa interessante. No primeiro momento, a gente acha que tomada de decisão tem a ver com números, é frio, é hard, mas não é. Tomada de decisão é uma competência soft. Tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com as nossas emoções, com a nossa capacidade, por exemplo, de driblar aqui um emocional que estiver muito mexido, respirar e aí focar na melhor solução naquele cenário, né? E isso é uma grande competência dos líderes. Os grandes líderes tomam essas decisões que os outros aparentemente não conseguiriam tomar. Então, a
habilidade de tomar decisão, habilidade do controle emocional, habilidade da tomada de decisão que tem a ver com a inteligência emocional, a habilidade de comunicação. Não existe líder que não consiga se comunicar com clareza e que não ouça os seus colaboradores. Ouvir os colaboradores é um dos grandes diferenciais de uma boa liderança, dos líderes de sucesso, porque os colaboradores estão lá com a barriga no balcão, são eles que estão mais próximos do que está acontecendo. Na qualidade, são os operadores que estão ali no dia a dia e que estão vendo as reações e o que realmente está acontecendo com tudo que foi pensado para aquela situação. Então, o líder precisa de uma grande habilidade de comunicação, precisa ouvir, como eu já falei em outros vídeos, com o ouvido e com os olhos, porque com os olhos a gente lê a linguagem corporal, que é a ferramenta da empatia. Então, só seremos empáticos se a gente conseguir ler muito bem a linguagem corporal, além da leitura, né, do que o outro está falando. A gente também tem que ler o que o corpo dele está comunicando para a gente. E aí vem com a empatia, e a empatia depende da leitura da linguagem corporal, do saber ouvir o outro em profundidade, né? Escutar com muita atenção. Eu já falei aqui, são diversas competências, né? Competências hard, competência soft. Vou ver mais uma competência para a gente estar abordando e vou parar. Então, uma outra competência que eu acho fundamental na liderança é a administração do tempo. Por quê? Porque quanto mais alto na hierarquia, menos tempo disponível a gente tem. E a gente tem que encontrar esse tempo disponível. Porque vamos combinar, em qualquer posição que a gente esteja, a gente só tem 24 horas num dia. Podemos ser o que a gente quiser. Ninguém consegue ter mais do que 24 horas. Este é um dado, não é variável, é uma constante. Todos nós temos 24 horas por dia para trabalhar. Então, como sempre temos muitas demandas, e muitas dessas demandas às vezes tomam muito mais tempo do que a gente tinha imaginado anteriormente, então a administração do tempo é fundamental para um bom líder, principalmente para o líder que quer se tornar um executivo, porque na posição executiva muitos mais desafios existem, muitos mais papéis, né, o profissional vai ter que estar desempenhando no dia a dia, né? Então ele é o cara que vai gerenciar os recursos da melhor forma para maximizar os recursos, são recursos escassos, então tem que saber administrar muito bem. Ele vai estar dando as coordenadas, ele vai estar dando a visão, ele vai estar estabelecendo a visão para os seus colaboradores, porquê, né, os objetivos e os porquês que aquilo precisa ser feito. Por que o porquê é tão importante? Porque quando as pessoas entendem, elas mesmas, diante aí dos pequenos obstáculos do dia a dia, já sabem por que aquilo é importante e já vão pensando em soluções no dia a dia, entregando essas soluções, o que vai viabilizando o sucesso da empreitada. Quando as pessoas não entendem o porquê, qualquer percalço, a pedrinha ali, elas param e pedem ajuda aos universitários e com isso o trabalho não avança, o trabalho fica bem mais estacionado. E aí, né, o grande líder é aquele que, ao explicar o porquê, ajuda no melhor gerenciamento do tempo das pessoas e dele mesmo. Porque quando as pessoas pedem ajuda aos universitários, ele é a ponta final, ele vai ter que parar o que ele estiver fazendo para dar as orientações para o trabalho continuar, porque senão o trabalho para de fato e o caos vai ser estabelecido. Então, como a gente viu aqui, né, a competência de liderança é muito complexa.
completa, né? E para que a gente alcance seguidores, a gente realmente tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. E tem que aí cuidar dessas competências aí que eu falei. Vou dar umas dicas para o desenvolvimento dessas competências agora. Então, eu vou começar agora com a última, né? A administração do tempo. Então, a administração do tempo tem diversos aspectos para serem tratados. Um aspecto que eu acho fundamental é a priorização. Eu acho que muitas vezes a gente percebe as pessoas muito angustiadas no dia a dia de trabalho, porque a liderança não dá um norte em termos da priorização, que é que tudo seja feito. Eu entendo perfeitamente, porque nós muitas vezes somos cobrados para que tudo seja feito. E também não nos é dado uma priorização. Só que, porque não nos é dada a priorização, não significa que a gente não possa dar uma priorização para a nossa equipe, o que vai melhorar muito o nosso desempenho e o nosso sucesso. Então, a minha recomendação é faça uma priorização para os seus colaboradores, defina as atividades que são cruciais. Forma de definir atividade crucial, obviamente, tem a ver com urgência, e urgência muitas vezes é legal no sentido, se não for cumprida, vai ter consequências graves para a empresa, uma multa muito grande, um problema muito grande, vai parar uma outra área, vai ter um impacto muito grande no cliente, ou seja, tudo que é, assim, fundamental. Então, isso é prioridade, isso precisa ser feito em primeiro lugar, sim. Então, o que é urgente e o que vai ter muito impacto. Eu preciso priorizar porque no momento que eu vou priorizando, eu também vou entendendo o que não está acontecendo, que é bastante importante, o que não está acontecendo, que vai gerar um impacto lá na frente, inclusive para envolver outras pessoas no processo. Porque às vezes a gente não tem recurso, não nos é dado recurso. Mas se a gente começa a priorizar e começa a identificar o problema, quando a gente leva a coisa realmente destrinchada, né, para quem de direito que tem aí os recursos para nos dar, a pessoa realmente visualiza. E isso é um problema, eu vou ajudar, vou dar mais recurso, vou dar mais gente. Aí, realmente, o trabalho começa a andar. Então, gestão do tempo tem a ver com priorização. E tem a ver com uma outra coisa que eu acho muito importante, que é respeitar o tempo do outro. Eu vejo também muitas situações dentro das organizações, uma pessoa que sempre está muito preocupada com o seu tempo, que salvaguardar o seu tempo, mas que, por exemplo, convoca reuniões e chega atrasada na reunião, e com isso as pessoas estão lá paradas, aguardando, e isso é desrespeito ao tempo do outro. Desrespeito ao tempo do outro também acontece quando a pessoa convoca uma reunião, vai para a reunião e não tem foco. Uma reunião que fica lá, como eu tinha um amigo que dizia, essa reunião foi realmente maravilhosa, com a qual, sem a qual, tudo fica tal e qual. Reuniões infrutíferas. E isso é desrespeito ao tempo do outro. E a gente poderia falar diversas coisas. Eu tenho certeza que você vive aí algumas situações que você sente o seu tempo desrespeitado. E tempo é o nosso recurso mais valioso, porque esse é um recurso que ninguém tem como aumentar. Todo mundo só tem 24 horas por dia. Bato muito nessa tecla porque tempo, o tio Patinho já dizia, né? Tempo é dinheiro. Então vamos voltar. Gerenciar o tempo, dar prioridade, priorizar suas ações e respeitar o tempo do outro. Não só o seu tempo ser respeitado, mas respeitar o tempo do outro. Aprender sobre a área que você atua, o mercado e a empresa, você tem que buscar dentro da organização bastante dessas respostas. Então, uma das coisas fundamentais
realmente estar muito perto aí da sua operação, visitar a sua operação, conversar com as pessoas sobre as dificuldades. Você não tem que fazer, tem que estar lá para fazer. Não é fazendo que um líder entende como as coisas funcionam, é observando as coisas, é conversando com as pessoas sobre as dificuldades que cada vez mais você vai entender como é que a máquina gira, é cobrando resultado, porque no momento que você cobra resultado, a pessoa vai apresentando os resultados que estão sendo obtidos, as dificuldades que estão sendo vivenciadas, e com isso você entende mais ainda o funcionamento da área. Então, da área é você ter proximidade aí com a sua operação, estar perto, fazer as visitas à sua operação e ser presente. Ser presente, ouvindo as pessoas. Ouvir é um exercício maravilhoso para desenvolver essa competência de conhecimento da área. O conhecimento da empresa vem quando a gente participa das reuniões em que são apresentados os resultados da empresa, prestar atenção e aprender como é que aquele resultado aparece, o que as contas ali representam. Então, eu não gosto de contabilidade, eu não gosto de número, então vai ter dificuldade de evoluir mesmo na carreira. Vai estudar um pouquinho, entra aí. Agora a gente tem N oportunidades, inteligência artificial, etc., para fazer as perguntas e entender mais o que os números significam. Com isso, você vai entendendo como é que a empresa está funcionando, os investimentos que a empresa está fazendo, conversando com seus pares, o que está acontecendo, o que não está, com a sua liderança, tirando aí da sua liderança mais conhecimento da empresa, a percepção que ela tem sobre a empresa, sobre o sucesso da empresa, por que ela toma a decisão X ou Y, o que ela está em aquela expectativa, como é que o trabalho de vocês está impactando a organização, os resultados da organização. Olha que maravilha, quanta coisa, só no bate-papo com a sua liderança ali, você vai entendendo mais e mais da empresa. Do mercado também, conversando com as lideranças, nas reuniões, nos treinamentos que a empresa oferece, e também fazendo contatos, né? Eu acho que muitas vezes a gente descobre através aí de contatos outros, né? Eu tenho um amigo que trabalha no banco e a empresa tal não deve estar muito bem porque está pedindo dinheiro no mercado, porque foi ao banco dele, pediu. Então a gente, através do nosso próprio networking, começa a descobrir como é que as coisas estão acontecendo, né? Muitas vezes o pessoal de vendas traz muita informação. A gente foi visitar nosso cliente e a empresa tal baixou muito o preço, ela não está aí, junta com a informação que está pedindo dinheiro no mercado, realmente não está bem, já está aí se posicionando de uma forma diferenciada, baixando o preço, isso vai trazer problemas, vamos nos preparar para isso. Então, bastante coisa vem aí de network e de estar focado, atento a estar pegando as informações relevantes quando elas surgirem. Então, esses vão para a hard. Na software, né, nas competências soft skills, a gente pode aí dizer para vocês que desenvolver a inteligência emocional é fundamental. E como é que a gente trabalha a inteligência emocional? O autoconhecimento é super importante. Aquelas bobagens lá que o RH faz, né, da gente entender mais, negócio de personalidade, preferências e características. Aquilo é importante, gente, o autoconhecimento é importante, porque a gente começa a entender por que a gente reage quando a gente reage, quais são as situações que podem nos tirar do sério, para que a gente fique atento quando vier a situação, a gente conseguir aí respirar e manter o equilíbrio, né? Que aí a gente sai aí do autoconhecimento e já vai para o autodomínio, que é a capacidade de entender que a gente pode disparar o gatilho daquela emoção, mas que a gente vai
rapidamente retomar o controle da situação e tomar as decisões corretas e ter a atitude correta diante dos desafios. Participar de treinamentos, fazer cursos para melhorar a nossa comunicação é sempre positivo, não tem nenhum momento, não tem curso de comunicação que não seja bom, que não traga alguma contribuição para você. Então, todo e qualquer. Como lidar com a empresa, como falar em público, como escrever bem, como melhorar o seu vocabulário. Qualquer curso é válido, vale a pena fazer. Outros cursos interessantes dentro da inteligência emocional, e aí para a comunicação, é como ouvir bem, né? Como que a gente pode se comportar, o compromisso que a gente tem que ter no ouvir o outro. Uma das coisas que eu acho mais incríveis, que mais ensinam quando a gente está ouvindo o outro, é ouvir realmente o que o outro está falando até o final, antes de ter, né, aquele mecanismo natural que a gente tem. Quando o outro está falando, a gente já está construindo a nossa resposta sem ouvir o que o outro está falando. A gente, ao invés de ouvir o que o outro está falando, está construindo a nossa resposta. Isso não é ouvir, apesar da gente estar calado. Isso não é ouvir. Ouvir é prestar atenção no que o outro está falando. E aí repete. Mas aí como é que eu vou responder? Responde assim. Será que eu entendi direito? Você está querendo dizer isso, isso, isso? Aí sim, na hora que a gente está falando isso, isso e isso, a gente já começa a entender se isso, isso e isso como é que isso bate na gente, qual a resposta que a gente vai dar. Inclusive recebendo feedbacks, né? Que a gente muitas vezes recebe feedback que é difícil da gente digerir, mas a gente vai ter que digerir porque é sempre uma oportunidade de aprendizado. Então, aprender a ouvir, fazer curso que trabalhe isso, que trabalhe a empatia, que trabalhe essa abertura para ouvir o outro. Também é muito importante. E todo e qualquer curso de inteligência emocional, e existem muitos hoje que melhoram muito, né, a nossa habilidade aí de manter, né, o autocontrole das nossas emoções para ser um profissional cada vez mais equilibrado. Além disso, tem outras ferramentas, né? Tem a meditação, muitas pessoas fazem meditação, e a meditação associada à respiração é fundamental para que a gente possa estar cada vez mais aí assumindo o controle, né? O leme da nossa vida, o leme do que a gente quer, o foco sempre na construção e, obviamente, análise, né? Muita gente está fazendo análise e realmente ter um profissional para te ouvir, para te ajudar, é fundamental na sua descoberta e na sua evolução como ser humano, né? Além do profissional, como ser humano mesmo, crescendo bastante. Então, quer ser uma líder, aquela líder capaz de lidar com situações difíceis que a posição executiva vai trazer, porque vai trazer desafios cada vez mais complexos e mais complicados? Sim, então você tem que desenvolver a Power Skill da liderança, que isso já vai te fazer muito poderosa e, obviamente, uma profissional que vai ter muito sucesso na sua carreira e nos seus desafios do dia a dia. Eu tô com você. Se você gostou desse conteúdo, curte, me segue aí, que eu vou continuar com essas informações de muita relevância para você. Até o próximo!